Sextou na Assembleia, isso mesmo. O nosso programa está de volta agora num outro formato. Para você que não conhecia ainda nosso programa, antes da pandemia, o Sextou, o próprio nome já diz, né? A gente toda sexta-feira reúne os servidores da Assembleia, a comunidade, quem puder participar, para discutir temas ligados à qualidade de vida, bem-estar, temas mais variados possíveis. Agora, a pandemia nos impôs esse novo formato, né? A gente vai disponibilizar online, você vai poder acessar, mas a essência do Sextou é a mesma, né? É a gente discutir qualidade de vida para melhorar nossas relações sociais, nossa relação do trabalho. E hoje, nesse novo formato, eu estou muito bem acompanhado pela Karine Cortez. Tudo bem, Karine? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Esse tema tão importante, tão especial, né, para a gente nesse momento. A Karine Cortez é coordenadora da Rádio Assembleia. Aliás, não é por nada não, mas a nossa comunicação da Assembleia manda muito bem. É TV Assembleia, Rádio Assembleia, as mídias sociais. Parabéns a toda a sua equipe. Minha admiração por esse trabalho de qualidade que a nossa comunicação faz aqui, Karine. Com certeza. Sem a equipe, nada seria possível, né, Benhur? Nós temos toda uma equipe por trás de tudo que a gente faz, até para a gente estar aqui hoje, né? Tem os meninos aqui gravando, enfim. Tem muita gente envolvida. E também a nossa convidada hoje para estrear esse novo formato, esse novo Sextou, né? Recebendo aqui a professora Juliana Del Grossi, professora da Anhanguera. Professora, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer. Tá certo. E olha, qual que é o tema? A professora Juliana é psicóloga, formada há quanto tempo, Juliana? Desde 2017. Desde 2017, então está aí mais de 4 anos, né, como psicóloga, e a gente propôs para ela uma discussão que é o seguinte, né, o retorno ao trabalho e a questão da saúde mental. É importante nesse momento, você que está atendendo, está lecionando, quantas anos a nossa saúde mental por causa dessa pandemia, professora? Olha, primeiramente, tudo que é novo assusta. Então, nós tivemos que nos adaptar ao home office, ficando em casa. Isso causou ansiedade, síndrome do pânico, depressão em muitas pessoas, até pelo medo do contágio. Agora nós estamos fazendo o caminho inverso, que é o retorno ao trabalho. E se tornou algo novo, por mais que antes nós estivéssemos neste modelo, retornar para o presencial traz uma sensação de novo, e o novo assusta, o novo traz ansiedade, o novo traz uma necessidade de resiliência e adaptação que causa aí um desconforto emocional em muitas pessoas. Então é saber lidar com esses sentimentos e essa renovação da nossa rotina. Vamos fazer o seguinte, você falou do retorno, mas antes do retorno, vamos analisar um pouco como é que foi a pandemia, e na nossa conversa aqui anterior, a Karine estava levantando algumas questões bem interessantes sobre a questão da família. Conta, o que você estava falando mesmo, Karine? Então, a gente estava conversando, batendo um papo antes aqui, e aí surgiu, porque a base de tudo é família, né, Juliana? E foi o que foi mais afetado nessa pandemia, foi a família, né? Uma convivência diária obrigatória, né? E agora todo mundo tendo que sair de casa novamente. Como é que você vê, como é que foi esse processo? Esse processo desestruturou muitas pessoas dentro da família, né? Porque nós éramos estranhos dentro da própria família e aí fomos obrigados a conviver. Isso também gerou muitos conflitos e ansiedades. Aí agora, quando todo mundo está acostumado já com a rotina em família, o filho sai e vai para a escola, nós saímos e vamos para o trabalho. Então também vai ter que haver uma nova configuração, uma nova compreensão para a adaptação entre pais e filhos, marido e esposa, para ser resiliente e aceitar essa nova rotina. Mas, Juliana, vamos por partes. Karine, boa a tua questão que a Karine levantou, vamos por partes. Vamos pegar a relação marido e mulher. Relações entre casais, hoje, né, há vários tipos, né, de casais, mas vamos a relação no lar dos casais. Como é que você tem avaliado? Até porque implicou em redefinir as tarefas domésticas, que no nosso machismo estrutural está muito associada à questão da mulher. Como é que foi essa relação das tarefas, tarefa de filho, da própria sexualidade, enfim, o que você avalia dessas relações entre homem e mulher? Olha, primeiramente, o casal que tinha um bom diálogo saiu na frente para reorganizar isso.
e trazer aí, impor uma divisão de tarefas mais justas, né? Só que agora essas divisões também vão ter que ser readaptadas, porque daí o homem volta para o local de trabalho, a mulher também. Então vai exigir mais paciência, mais diálogo entre o casal, mais união, né, e resiliência, apoiar um ao outro. Não achar que o marido ou a mulher é o inimigo nessa situação, ele é o amigo que pode te auxiliar. Mas é bem o que você falou, né? Quando a gente, antes da pandemia, por exemplo, as pessoas não se conheciam. Tava todo mundo ali atarefado, sai de casa às 7 da manhã, volta às 7 da noite, já cuida do filho. Então, você nem se olhava e começaram a se estranhar depois, né? Na hora que todo mundo teve que ficar trancado em casa, e agora? Acredito que foi aí que pegou, né? A sociedade já estava acostumada a não se olhar. Mas acho que ela usou esse termo, né, do estranhamento. É bom para nossa reflexão, hein? Às vezes, família não é estar tudo no mesmo lugar, não. Você pode estar no mesmo lugar e cada um no seu universo, né? Jamais com rede social. Agora também tem uma questão, que a gente estava falando, me ocorreu. A gente reflete muito a partir de uma realidade da classe média, né? Casa com 2, 3 quartos, sala, e a realidade da classe D e E, que é uma realidade de péssima condição de moradia. Isso afeta mais ainda, né, Juliana? Sim, porque o ser humano ele tem necessidade de ter a sua individualidade, seu espaço. E quem não tem condições, mora numa casa muito pequena, ficava todo mundo ali no mesmo local, às vezes com poucos metros quadrados, pai, mãe, filhos, cada um com interesse diferente. Aí que vem a necessidade do diálogo para que cada um possa ter o seu momento para realizar o seu interesse, senão surta, senão realmente vai dar uma briga feia ou alguém emocionalmente abalado. Com relação a isso que você falou, Benhur, da classe D e E, que eu li muito e que eu ouvi muito problema com as crianças, porque as crianças, elas tinham a escola como a principal refeição, o café da manhã. Então a miséria é tanta, tem muita gente que nem não sabe, né, o quanto isso faz diferença na vida de uma criança de escola pública. Aquele café da manhã, o almoço que ela tinha e que aí ela foi obrigada a ficar em casa e ela não pôde mais ter esse acesso. Inclusive, vamos agora, a gente falou a questão dos casais, e a Carícia tem 10 anos tem teu filho, né? Eu tenho 3, a minha caçula tem 14. Então vamos analisar um pouco essa questão das crianças e esse retorno. A gente já sabe que do ponto de vista pedagógico há uma defasagem e do ponto de vista emocional. Nossas escolas estão preparadas para acolher essas crianças, Juliana? Então, eu inclusive tenho atendido, assim, eu não atendo muito crianças, mas pais que estão preocupados, crianças que tiveram medo de retornar à escola, crianças que estão com dificuldade de se adaptar ao novo horário, mas ao mesmo tempo, crianças que estão muito felizes por ter novo espaço de lazer. Como é que está teu filho? Desculpa te interromper. Como é que está teu filho nesse retorno? Nossa, ele ficou assim muito eufórico, mas eu sinto que ele está com dificuldade de concentração, porque chocou aquilo que ele fazia no online e agora ele tem que estar lá de forma presencial. E isso aí realmente tem... Mas a escola tem trabalhado muito bem o setor pedagógico, né? Isso neles. Eles estão tendo mais eventos fora, saem, vão fazer uma aula de matemática na sorveteria. Ele teve esses dias, aí ele voltou e falou: nossa, mãe, eu amei essa aula de matemática. A escola está buscando com que esse retorno seja mais tranquilo, né? Mais saudável para eles. Juliana, isso que a Karine está dizendo, a estratégia das escolas estão corretas? Você tem percebido que a gente... Porque não é possível, né? Saúde mental é uma coisa muito séria, né? E nós temos muito preconceito com a questão da saúde mental e tudo passa por aqui, né, Juliana? Se aqui não estiver legal, pode estar o universo, um dia lindo como esse de hoje, mas a pessoa não... Você sente que a gente mudou o patamar em relação à saúde mental? As escolas vão investir mais, o poder público vai investir mais em psicólogo, em psiquiatra? Então, há uma tentativa, eu percebo que os professores, coordenadores
e todos os órgãos que são relativos à educação estão empenhados nisso, só que é tudo muito novo ainda. Como é uma situação nova, talvez ainda precise mais cursos, preparação, a presença do psicólogo ou do psiquiatra. Por quê? Há uma tentativa, estão dispostos, eu sinto que estão, mas nem todo mundo sabe ainda o que fazer e nem toda escola tem ainda estratégia, até porque nós vamos ter muita diversidade de reações, o ser humano é muito diferente um do outro, então não podemos padronizar. Ali na escola, o professor também está abalado, porque o professor também está voltando a uma nova rotina. Então, ele também tem que lidar com as próprias emoções e ansiedades. E ainda lidar com a do aluno. Mas é o que a gente estava pensando, né? Você tem o funcionário e você tem o aluno. Então, são duas estratégias diferentes para o adulto e para a criança. Então, aí a escola tem que se reciclar ainda mais e tentar entender. E você não vê um fim, né? Nessa pandemia aí, a gente não está... Eu vou pegar esse teu gancho aí que a gente não vê o fim, a gente falou da família, dos filhos, dos casais, e você iniciou falando do retorno ao trabalho, não gosto muito dessa expressão, mas desse novo normal. Como é que a pessoa que está nos acompanhando, servidor aqui da Assembleia Legislativa, que estava em home office, estava lá produzindo, mas agora tem que voltar, você está vendo aqui as pessoas tomando cuidado, nós estamos sem máscara, nós estamos mantendo distanciamento social. O que você falaria para essas pessoas que estão retornando e perderam aquela rotina, até perderam às vezes até aquela pegada? O que você falaria para essas pessoas, Juliana? Eu acho que a palavra-chave é sair da zona de conforto. Nós estamos sendo convidados a sairmos da zona de conforto, a encararmos o novo, estarmos abertos como se fosse uma aventura. Retornar é uma aventura no momento. Tem os riscos que ainda estão por aí, né? Então, é lidar com a ansiedade da nova rotina, o medo de pegar o vírus novamente, né? Então é importante você ter apoio psicológico, procurar uma terapia ou procurar um médico, também um apoio espiritual, algo superior, né? Conversar com o chefe e, na minha opinião, ter paciência consigo mesmo e com a situação de adaptação. Todos nós estamos em fase de adaptação, então não adianta culpar o outro. Ter resiliência para aceitar essa fase de adaptação. E você falou uma expressão, paciência, né? Consigo mesmo. Você consegue ter paciência com você mesmo, Karine? Olha, até consigo, viu? Consigo bastante, assim, e me esforço muito para ter paciência também com o próximo, né? Porque eu tento entender que a pessoa, às vezes, você vê o funcionário, parece assim, como a gente costuma dizer, tá de corpo presente e alma ausente. É porque não está conseguindo ainda elaborar o raciocínio da forma presencial, que é diferente, né, Juliana? Você estar em casa e você ter que voltar à rotina de forma presencial e cumprir isso, conseguir se concentrar. Eu acho que você teve que se adaptar, se concentrar. Você que dá aula, né, Benhur? Fazendo isso de casa e aí daí depois. Como é que fica, né? Você vai ter que voltar novamente, aquele contato presencial. Então, a gente vai... Você está aprendendo uma coisa, você volta para reaprender a outra. Em que momento isso ajuda, né? Flexibilidade. Nós temos que ser flexíveis nesse momento. Pessoas muito rígidas tendem a ter maior sofrimento emocional nessa fase. Rígidas a mudanças, você diz. Pessoas que têm muito autocobrança, né? Geralmente muito dogmáticas, tudo, né? Muito controladoras, muito rígidas, aquelas que elas querem que seja daquele jeito, elas têm um método e elas não aceitam que mude, né? A maneira delas encararem a vida. E nesse momento, a pessoa flexível vai sair na frente e vai adoecer menos. O rígido vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Juliana, uma outra coisa que me ocorreu aqui é o seguinte, a questão da pandemia nos colocou diante de algo que é inevitável, né? Que a gente evita discutir na nossa cultura, que é a morte, a nossa finitude. Sim. Tem um filósofo que eu gosto muito, Luc Ferreira, ele fala que o ser humano é o único animal que morre e sabe que vai morrer, e quem a gente ama também vai morrer. Como é que isso impacta o nosso cotidiano, essa nossa finitude? Você acha que a gente
pós-pandemia, vai viver mais o presente? Porque a gente sabe que é difícil viver o presente, né? A gente vive ou o passado ou o futuro. E né, assim... E esquece do hoje. Esquece do hoje. Você acha que a gente vai viver com mais paixão, apego à questão do cotidiano? Então, agora eu vou trazer um pouquinho os orientais, geralmente os japoneses, eles lidam melhor com a morte, porque desde criança eles aprendem a falar sobre isso. E agora nós estamos aprendendo a falar sobre a morte, a lidar com a morte de uma forma mais leve. Eu acredito que isso faz parte da evolução até do planeta, não só nosso, a aprender a lidar. E isso traz a consciência da necessidade que você mesmo estava falando, de aproveitarmos, de amarmos mais as pessoas que estão do nosso lado, sermos mais gentis, sermos mais pacientes conosco mesmo, sim, de alguma maneira, utilizar o nosso tempo de vida de forma mais saudável, também tendo um lazer, né? Então, lidar com a morte vai trazer essa questão também de aproveitar mais o hoje, igual você falou. Tá certo, a gente já encaminhando para o nosso encerramento, acho que é um ponto importante, Karine, me ocorreu também, a questão dos sintomas. Quem está nos assistindo agora? O servidor da Assembleia, bem que na internet, espero que várias pessoas possam estar nos assistindo nesse sextou aqui na Assembleia. Que sintomas a pessoa deve procurar um profissional? Como diferenciar a tristeza, um certo desânimo que às vezes nos abate, de algo mais grave, como, sei lá, uma ansiedade exagerada, a própria depressão? Quais são os indícios que, tem que procurar um profissional da área da saúde mental? Então, uma das questões é o que a Karine falou, é a falta de concentração. Se a pessoa não está conseguindo se concentrar na nova rotina, pode ser um indício de que ela está ansiosa, porque a ansiedade também faz com que a gente não se concentre. Aí, alterações no sono, elas geralmente indicam algum tipo de ansiedade leve ou ansiedade exacerbada como taquicardia, né? Sudorese, a pessoa se emocionar muito, ou a pessoa ficar muito chorosa, muito irritadiça, tá? Então, essa questão da irritação é uma coisa que eu também estou voltando para o presencial e eu sinto que dá uma certa irritação lidar com o novo. Mas a irritação tem que ter limite. Você estar irritada e não tacar isso para o outro, você conseguir lidar com a sua própria irritação, tranquilo. Agora, a partir do momento que essa irritação você começa a atacar as pessoas que estão do seu lado ou causar brigas no trabalho, aí é o momento de procurar ajuda, de procurar um profissional. Agora, você falou sobre os sintomas, ok. E o que a pessoa pode fazer para melhorar isso? Uma meditação, o que ela pode procurar de alternativa? Tudo bem, tem os médicos, né? Tem a parte alopática, vamos dizer, mas também tem outras alternativas, né? Sim, eu aconselho muito meditação, igual você falou, hoje em dia tá tudo aí nas redes sociais, YouTube, tem meditações maravilhosas. Não é fácil meditar, hein? Não é assim, não estou estimulando você, não. É verdade. Exige um esforço. Exige, e tem que ter, você falou, passe aos poucos, né? Aos poucos. Eu vejo meu filho medita e ele vai indo. Olha, eu já tentei e não consegui. Eu faço meditação, que legal, Karine. Foi assim, no início, confesso, não foi fácil desligar, porque é muito difícil você entrar em contato consigo mesmo. E quando você está meditando, a sua mente está conversando com você. Então, assim, não é fácil. Mas depois que você pega, é muito bom, te dá uma calma. Eu costumo fazer antes de dormir. Então, assim, me ajuda muito no sono. Me ajuda muito a ter uma noite tranquila. Então, e eu faço com meu filho também, porque tem meditação para criança. Ele ama, quando não tem, ele fala, hoje não vamos meditar? Existem duas maneiras de meditar sem estar meditando que as pessoas não sabem, que é a oração e atividade física. Quando a gente faz atividade física, o que também é essencial para a saúde mental, a gente entra em estado meditativo, geralmente. Não é só aquela meditação tradicional que faz você entrar em estado meditativo. E é bom que dessa forma você está cuidando de você. E se você está bem, você pode cuidar do próximo, você pode cuidar dos seus funcionários, você pode cuidar dos seus filhos, né? Então eu acho que primeiro a gente tem que estar bem, procurar estar bem conosco mesmo, para depois a gente poder cuidar do próximo. Tá certo, olha,
Pena que o nosso tempo já se esgotou, mas queria agradecer imensamente essa conversa, né? Muito agradável, espero que tenha sido de valia para você. Se motive, né? Você viu aqui uma psicóloga, vai atrás de um profissional, vai meditar, vai fazer exercício, vai viver, né, moçada? Pô, vamos lá, vamos encarar, né? Queria agradecer imensamente e já convocá-la para outro sextor. Karine Cortez, aqui, coordenadora da Rádio Assembleia, excelente, gostei muito, hein? Eu tô falando, pô, Osmar, vamos contratar já de vez aqui pro sextor, pro personalidade, que é muito legal. Obrigada, Karina, obrigado, eu que agradeço, uma Karine. troca bacana, né, Benhur? Muito, muito obrigada pelo convite, esse programa vai ao ar na Rádio Assembleia também, né? Nós vamos reprisar o programa na rádio e muito obrigada, Juliana, foi ótimo. Eu que agradeço pelo convite, pelo bate-papo e por poder auxiliar, né? O psicólogo gosta muito de estar à disposição para auxiliar as pessoas na saúde mental. Tá certo, então, para fechar, agradecer a professora, a psicóloga, a professora da Anhanguera, a professora Juliana Del Grossi, mais uma vez a Karine Cortez, servidora da casa, e agradecer muito você, o Sextou existe para você, então usufrua, aprenda, mude, se anime, tá bom? Um abraço, um beijo e até o próximo Sextou na Assembleia Legislativa.